Preciso dele para viver. A dependência afetiva. Olá, eu sou Yara Restini, passei por 7 casamentos e muitas histórias amorosas, felizes e infelizes. E estou aqui para ajudar você a conquistar a sua felicidade. E nesse vídeo eu vou falar sobre o sentimento de não ser capaz de viver sem a pessoa. Eu conheço bem essa sensação, vivi muitos anos na carência, na insegurança, de forma que quando eu amava alguém, eu me agarrava emocionalmente como quem se agarra a uma boia no meio do mar e passava a acreditar que não conseguiria viver sem a pessoa. Por causa disso, eu me submetia ao que a pessoa impunha, ao que a pessoa queria, mesmo que fossem exigências ou desejos estapafúrdios, mesmo que atrapalhasse o meu trabalho, mesmo que atrapalhasse a minha relação com a minha família, de tanto medo que eu tinha da pessoa querer me deixar e eu não aguentar. Em um dos meus casamentos, eu tinha uma amiga, a Renata, que em conversas íntimas me falava assim: Yara, você já sabe que vai ter que tomar a decisão de se separar um dia, né? Você já sabe todo o mal que ele faz para você, para sua família. Então, por que que você não faz isso já? Você precisa esperar quanto tempo? Você precisa esperar o quê? Aí eu respondi assim: Renata, eu preciso me preparar primeiro para não pirar, para não morrer, senão eu não vou aguentar. Eu preciso me sentir forte para conseguir mandar ele embora, senão só a ideia de fazer isso já me desespera. Eu sentia a dependência não só quando eu pensava em terminar a relação. Não, eu sentia também a dependência o tempo todo, eu sentia também ao longo dos meus dias, durante o dia. Eu dependia do tom que ele falava comigo no telefone para me sentir em paz ou me sentir ansiosa, com medo, sabe, em pânico. Eu dependia e me desesperava se ele ameaçava viajar. Se ele saía com amigos que eu sabia que ele ia invernar, né, na gandaia e voltar 2 ou 3 dias depois. Ao invés de eu não aceitar esse tipo de absurdo, não, eu ficava torcendo e sofrendo para esse absurdo parar de acontecer. E claro que não parava nunca, né? E quando acontecia, eu ficava arrasada. Às vezes eu chegava a ficar até de cama. Eu dependia tanto que eu não conseguia pensar, eu não conseguia perceber que bastava eu dar um basta na relação para não passar mais por aquilo. Mas eu achava que eu ia morrer se eu fizesse isso. Então eu ficava me enganando, sabe? Eu fingia para mim que eu estava me preparando para ficar forte e conseguir colocar ele para fora. Só que eu não fazia nada para cuidar dessa dependência, para cuidar da minha carência, da minha insegurança. Eu ficava esperando ficar forte do nada, sabe? E não adiantava ouvir da Renata ou das pessoas aquela história super verdadeira que a gente se recusa a escutar quando está dependente emocionalmente, né? Aquela história que diz assim: você não nasceu grudada nele e não precisa dele para nada. E sabe, não é só com pessoas ruins, com pessoas abusadoras que a dependência afetiva atrapalha. Ela também atrapalha com pessoas boas, que poderiam ser companheiros maravilhosos. E aí funciona assim: você se sente tão insegura, tão carente, tão dependente, que você acaba sufocando a pessoa. Você não dá espaço para a pessoa fazer as coisas dela em paz.
você fica interferindo em cada minuto do dia dela. Você pega no pé, você fica ligando, você fica brava sem motivo, você implica sem motivo, faz exigências, né, descabidas de atenção, de presença, faz chantagem emocional. Tudo te deixa mal e ele tem que ficar fazendo força para você fazer você se sentir bem. E toda a força que ele faz nunca é suficiente para você. Você passa a esperar e a exigir que a pessoa faça alguma mágica para você se sentir bem. Se a pessoa é normal, se fica cansada, se fica ocupada, se fica mais introspectiva, pronto, você já entra em pânico, você fica mal, você fica dependendo da total dedicação dele. Olha, não há Cristo que aguente. Uma relação assim fica insuportável e por mais que o outro goste de você e tenha decidido construir um amor, construir uma relação legal com você, ele acaba desistindo. Então a gente vê que naquela minha história, que se você se submete a tanta infelicidade, desrespeito, abuso, prejuízos para você, para sua família, para os seus filhos, é claro que isso é movido também por acreditar que você não é capaz de sobreviver sem aquela pessoa. A sensação de dependência afetiva não é brincadeira. Ela é escravizante, ela dói, ela é limitante. É como se a outra pessoa fosse o nosso pilar. É como se a ideia de se remover aquele pilar fosse fazer desabar todo o nosso edifício. Uma vez eu morei em uma casa alugada que tinha um pé de ameixa amarela, sabe aquela nesperinha? E tinha uma escada antiga de madeira enorme, segurando um dos maiores galhos. Ela dividia assim, segurando um. Então ela era nos principais, assim, depois da primeira bifurcação do tronco. Aí eu falei assim, eu quero tirar essa escada, né, da nespereira. Aí eu liguei na imobiliária e falei, o proprietário me autoriza? Eles responderam que aquela escada tinha sido encaixada ali há muito tempo, quando aquele galho tinha carregado tanto que ele se envergava até o chão e a partir daí a árvore parecia se apoiar na escada para não cair. Então eles ficaram com medo de tirar aquela escada imensa de lá. Então eles responderam, eles falaram, se eu quisesse assumir o risco de tirar, eu poderia. Mas se a nespereira caísse, eu teria que pagar, né, uma indenização e transplantar outra nespereira produzindo no local. Aí eu falei, ok. Aí eu mandei aliviar, fiquei com medo também, né? Eu mandei aliviar o peso dos galhos, dar uma podada, né? Dos que saíam daquela parte ali da árvore. Tirei a escada e deixei uma espécie de um andaime de ferro assim, uns 10 centímetros abaixo, para ver se a árvore ia pender e encostar ali no andaime, né? Porque eu acabei ficando ressabiada também. Depois de 2 meses eu tirei o andaime, ela não tinha, né? Eu tirei o andaime e aí os brotos novos daquele lado da árvore começaram a vir, sabe, super saudáveis. Ela deu muito mais flor, muito mais ameixas do que do outro lado. E a árvore continuou firmona na sua posição. Então a escada não sustentava em nada. Na verdade, a sustentação vinha dela mesma, do seu próprio tronco, raízes. Ela nasceu sem escada e sem escada ela poderia perfeitamente viver e produzir os seus frutos. É normal você querer a presença, o carinho, a atenção, o amor de quem você ama. Mas não é normal depender do outro afetivamente. Né? Você pensa que precisa do outro para existir, você pensa que ele tem obrigação de preencher o seu buraco da carência aí. Aí você sente uma eterna insatisfação, porque fica sentindo um medo que parece que não tem solução. A carência faz de você uma eterna insatisfeita, porque por mais que o outro faça, nunca é suficiente para você se sentir segura, amada, atendida, cuidada.
Aí com isso, o resultado são brigas, acusações, cobranças. Nenhuma relação amorosa vai tampar o seu vazio interior. Carência é a ferida de não se sentir amada, é a falta de amor, falta de reconhecimento, de aprovação, sentimento de abandono e de rejeição, que fica registrado desde a infância. Na infância, às vezes você sente que falhou em conquistar o primeiro homem da sua vida, que é o seu pai, né? Aí você cresce com o sentimento de não ser amada, de carência, de autodesvalorização. As experiências de desamor na infância produzem feridas de rejeição. Então, não ter se sentido amada pelo pai, pela mãe, por falta de tato com você, ou por falta de amor mesmo, ou por inexperiência, mas o fato é que a criança que não recebeu o carinho, o amor, a atenção da forma que ela gostaria, da forma apropriada, ela tem dificuldade de desenvolver o amor próprio. Por quê? Para aprender a se amar, a se aceitar, a nutrir ali uma autoestima, ela precisa primeiro receber isso de fora para aprender, né? Aí até o ponto em que ela passa a não precisar mais das fontes aí externas para conseguir se amar e se aceitar. Acontece que raramente as crianças recebem tudo isso da forma que elas necessitam. Até porque os próprios pais, talvez, passaram por isso também e não conseguiram nem eles mesmos desenvolverem o amor próprio. E aí a pessoa passa a buscar isso, a projetar esse vazio em outras pessoas, em namorados, em maridos e esposas, e ficam esperando que essas pessoas consigam preencher esse vazio emocional. Você imagina que esse suprimento afetivo só pode ocorrer se a gente estiver com um parceiro, com uma parceira. Não é à toa que existe muita gente que não consegue ficar sozinha. Só que você tem várias fontes de afeto, que você acaba não reconhecendo como fonte de afeto, porque a nossa cultura praticamente exige que a gente esteja namorando ou casada, como se isso fosse uma garantia de plenitude afetiva. E não é. E por causa dessa crença, você fica menos seletiva. Você acaba entrando às cegas em relacionamentos que se transformam em sofrimento e em problemas. Assim que termina a fase ali do encantamento, da sedução. Você se vê envolvida com pessoas difíceis, ciumentas demais, exploradoras, insensíveis, desrespeitosas, com uma personalidade muito distante daquilo que você queria ter do seu lado. Depois vem relacionamentos infelizes que podem ter reforçado essa carência aí. Você entra em um relacionamento, sofre, os relacionamentos infelizes reforçam essa carência e ainda por cima seguram você dentro deles, porque você tem medo da dor da separação, da solidão, mesmo sendo um relacionamento ruim, e aí você acha que fica mais fácil e menos dolorido se você ficar ali tentando lidar com isso paralelamente e sempre achando que o outro tinha o dever de preencher isso. A carência é fragilizante, faz sofrer, faz escolher errado, faz conduzir errado, facilita o desrespeito do outro por você. Pessoas sabidamente carentes são abusadas muito mais facilmente por causa justamente da dependência emocional. Por que você depende afetivamente? É justamente pelo fato da sua vida afetiva ser marcada pela relação sua com os seus pais desde bebê, muitas vezes com a falta de carinho, de atenção, aí é natural que você busque pessoas para tentar tampar essa ferida. E se você sentir alguma ameaça de perda da pessoa, você acha que não vai suportar, que sem a pessoa a sua vida não vai ter sentido.
Muitas vezes você sente isso até se a pessoa faz uma viagem. O sentimento de abandono pega feio se a pessoa se ausenta por um dia que seja. A sensação e o medo do abandono fazem sofrer desproporcionalmente. O contrário também acontece. Quem nunca viveu nenhuma falta afetiva quando era pequena, passa a ser um dependente afetivo. Sabe por quê? Por falta de preparo para os problemas, para os percalços aí da vida nas suas relações. Então ela não suporta o abandono. É daí que vem a sensação de que ela precisa da pessoa para viver. O que fazer para conseguir? Olha, precisar envolve coisas vitais, né? Respirar, comer, não é? Você também precisa de amor, você precisa de afeto, de atenção, de cuidados, você precisa ser ouvida, reconhecida, desde que você nasce, você tem essas necessidades. Essa troca afetiva é necessária tanto quanto o ar. Sem amor, sem aconchego, ninguém sobrevive. As pessoas precisam de amor. Mas se você é dependente afetivo, você pensa assim, que se alguém deixar você, você não vai aguentar, vai ter muita dor e vai achar que essa falta é causada por alguma deficiência sua. E não é. Essa falta é externa e não interna. O outro vai embora por razões dele. Por mais que doa, são escolhas dele, baseadas em desejos dele. E ele tem o direito. Você tem a capacidade de amar e ser amada por outras pessoas. Você precisa de amor, mas você não precisa daquele amor. Você precisa de amor, sim. Todos nós precisamos de amor para viver, mas não de uma pessoa específica. Você não pertence ao outro. E pode ir buscar outras pessoas. O medo de perder não pode escravizar você. No que é que a dependência afetiva prejudica você? Olha, além do seu próprio sofrimento por conta da dependência afetiva, além da sua insegurança crescer ainda mais por conta dos sentimentos doloridos de abandono que estão envolvidos aí, a dependência acaba mandando nas suas atitudes com o outro. Acaba fazendo você errar na condução da relação. Acaba fazendo você alimentar problemas pequenos no dia a dia, da convivência. E isso torna você pesada na relação. Torna você uma pessoa difícil de lidar. Torna você desagradável. E torna a relação muito mais trabalhosa para o outro. Além dele não se sentir à vontade, né, de agir naturalmente, por medo que qualquer coisa vai provocar aí a sua insegurança e vai causar conflitos, isso acaba causando o desinteresse do outro, o cansaço do outro. O que fazer para resolver isso em você? Perceba e reconheça que você tem problema de dependência afetiva. Assuma que é você que tem que administrar as suas carências, tratar delas. A raiz desse problema pode estar lá na infância, mas perceba que você não está mais lá no passado. Você não é mais uma criança. E a dependência afetiva nada mais é do que a relação ruim com você mesma causada lá atrás. Ela nada mais é do que essa mistura que você faz de coisas passadas mal resolvidas que produziram essa falta de amor por você, falta de estima por você. Mistura tudo isso com coisas que acontecem agora e que não tem nada a ver com o que foi vivido por você no passado. O amor acontece quando você entra na relação se sentindo completa antes de encontrar o outro. Perceba o seu tamanho, o seu valor, reconheça as suas conquistas, porque quando você consegue perceber o seu valor, você consegue ser afetivamente independente. Perceba que a sua alegria depende de você
e não de outra pessoa. A falta que você sente é do amor por você mesma. Essa é a maior falta. Faça suas programações sem ficar dependente da programação do outro. Usa o seu tempo para você. Reserva tempo para ficar na sua companhia. Cultiva a sua individualidade. Aceita esse seu lado carente e ocupe-se mais de você mesma. Ouça-se mais. Cuida disso em você, observa melhor os seus sentimentos e as atitudes que esses sentimentos fazem você tomar. Aprenda a desvendar o seu próprio funcionamento mental. Resumindo, mergulhe em você e conheça-se, encare-se. Eu já passei por tudo isso e sei que só assim, só com o autoconhecimento e com o aprendizado do amor próprio é que a gente consegue transformar isso na nossa vida. Eu tenho um curso, o Destino Felicidade, que ensina a fazer esse mergulho aí de autoconhecimento. Ele ensina como se libertar do que tem impedido a sua felicidade e ele ensina a se reprogramar para fazer diferente. E deixa eu te dar um toque. Olha, na sua vida vai acontecer muitas vezes de você ser abandonada e vai acontecer também de você abandonar muitas vezes. E isso não precisa machucar você. Isso é simplesmente o conjunto de escolhas de cada um e só precisa ser respeitado. Amar funciona quando você entra na relação já preenchida por você mesma. E aí você busca um companheiro simplesmente para sonhar junto, para os dois continuarem crescendo lado a lado, porque vocês são duas pessoas capazes, inteiras, capazes de viverem uma sem a outra, só que vocês escolheram viverem juntas. Sim, você consegue viver sem ele. E se algum dia alguém disser para você que não consegue viver sem você, para tentar te forçar a ficar preenchendo o buraco dele de carência, explica para ele que você já sabe como isso funciona e que não, ele também não precisa de você para viver. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu possa ter, mesmo que pouco, ajudado você a chegar um pouquinho mais perto da sua visão sobre isso tudo e do seu desejo de ser feliz de verdade. Obrigada! E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.